Brasília é um estado-monumento que proporciona para seus visitantes uma experiência turística significativa e de qualidade. Com arquiteturas arrojadas, palácios e prédios que se destacam pela sua estrutura, Brasília é uma verdadeira obra-prima. Na capital federal, a Igreja da Graça de Deus fica ao lado direito do Conjunto Nacional, no início da subida dos hotéis JK e Manhattan. Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não resisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto não. Olá, meus amigos assinantes da nossa TV. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida e a sua família. Eu sou o pastor Eduardo Santos, aqui da linda capital federal, a cidade de Brasília, aonde Deus está abrindo os céus e abençoando o seu povo. E olha, não mude de canal, não troca não, porque hoje você vai receber uma palavra poderosa de Deus. Uma palavra que vai falar o teu coração. E olha, eu não sei qual o problema que você esteja enfrentando, a luta que você tem combatido nela com Cristo, você é mais do que vencedor. Na mensagem de hoje, que daqui a pouco nós vamos colocar para você, você vai entender que não se deve errar em tempos de crise. No momento que vem a luta, o problema, muitas são as pessoas que se desviam da vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Fora dessa vontade, tem fome, tem dificuldade, tem morte, tem um leão, tem um espírito maligno esperando para trazer prejuízo. E Deus não quer que você sofra prejuízos. Jesus morreu na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna, venha um dia morar no céu e prove aqui na terra de uma vida de triunfo. Você precisa tomar posse dessa palavra. Eu não nasci para sofrer. Com Cristo eu sou mais do que vencedor, porque essa é uma verdade de Deus para a minha vida e para a sua vida também. Você que está acompanhando o programa aqui da capital federal, aqui de Brasília, veja o missionário explicando como é fácil chegar na nossa sede. Deixa eu explicar você de Brasília. Você talvez, que mora na Grande Brasília, não entende, não conheça bem, mas você conhece a rodoviária. Você entrou na rodoviária? Não. Você dá as costas para a rodoviária, olha em frente tem o CONIC e tem um Conjunto Nacional. Ali do lado do Conjunto Nacional é a nossa igreja. Aí não tem como errar e pode ter certeza que esse homem de Deus vai lhe ajudar em nome do Senhor Jesus. É isso aí, muito fácil chegar, como o nosso missionário bem disse. Eu tenho imagens aéreas, me dê imagens aéreas, por favor, imagens do drone, aqui o Shopping Conjunto Nacional. À direita do Shopping Conjunto Nacional, pode aproximar a imagem, diretor? Aqui à direita está a Igreja Internacional da Graça de Deus, parede a parede com a papelaria Calunga. Esse é o lugar do milagre, esse é o lugar da vitória, é o lugar da bênção. Eu quero que você veja milagres que aconteceram aqui nos cultos de domingo. Veja milagres em o nome de Jesus. Quantas bênçãos, conta quantas são. Tudo bem, minha irmã? Qual o seu nome? Cleia. Cleia? Uhum. Como é que a senhora entrou aqui hoje? Tinha algum problema? Com dor no braço e formigamento. Tá formigando o braço e doendo. Uhum. Aham. Já vinha de alguns dias. Já vem de alguns dias. Uhum. E Mas aí na oração Saiu? Na oração saiu. não está formigando? Não está Nem doendo mais? Nem doendo. Cleia, que Jesus Cristo te abençoe mais. Vamos aplaudir o Senhor, pessoal. Qual é o milagre da senhora? É porque eu estava com problema renal, cálculo renal. Cálculo renal. Já tem mais de uma semana já. Estava doendo? Muito, chega aos cálculos. Já tinha tomado remédio. Aham. Chegou aqui com dor. Com dor, já tem muitos dias eu estava tomando remédio. E agora? Agora eu estou bem. Saiu a dor? Saiu, Percebeu que saiu a dor? saiu. Olha que bonito. Vamos aplaudir o nosso Salvador, pessoal? Qual foi a bênção? Pastor, eu já de muitos anos que me gerou um problema no meu pulso e que gerou um problema crônico, né? Então eu tive que fazer assim fisioterapia, ter muito cuidado,
para que ele não doa. E eu não estava conseguindo fazer esse movimento. E eu cheguei aqui com bastante dor. E quando o senhor fez essa segunda oração, agora? Eu estava até pegando aqui no meio, porque eu estava sentindo queimando. E eu consigo agora fazer esse movimento que há mais de 10 anos. Olha que lindo, eu não fazia. pessoal. Mais de 10 anos? Mais de 10 anos. E agora faz bem alto aí. Agora eu posso fazer de consigo, eu não conseguia. Vamos aplaudir Glória Jesus. Glória a Deus. Igreja da Graça em Brasília. Só falta você. Oh, glória a Deus, aleluia. Que milagres, quantos milagres lindos Deus tem operado aqui. Você viu aí esse último milagre, a irmã Valéria, que não conseguia mexer a mão assim há mais de 10 anos. Você também tem bênção de Deus para você. Não importa o tamanho, a gravidade da situação, não. Agindo Deus, ninguém impedirá. Agindo Deus, não há quem possa atrapalhar. Vem estar conosco aqui na nossa sede distrital ou em qualquer uma das nossas igrejas internacional da graça de Deus. É o seu ponto de encontro com a bênção. É o lugar onde a sua vida será impactada com o poder de Deus. Aquele que busca a Deus não tem falta de nada. Meus amigos, olha, eu quero agora trazer essa mensagem ao teu coração, aonde eu tenho a certeza que Deus falará contigo. Em tempos de crise, nós vivemos uma grande crise, nós temos que estar em Cristo, nós não podemos errar. Veja agora, receba a mensagem, a palavra do nosso Deus. Ruth, capítulo de número 1, e eu quero ler para você o versículo 1, aonde a Bíblia diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Para um pouquinho e preste atenção. No tempo em que os juízes julgavam, Israel não tinha rei. Israel estava à Meriva. Os seus juízes, por vezes, não buscavam a Deus, não se colocavam na santidade de Deus. E o povo pecava, o povo errava. E a Bíblia fala que nesse período, que foi, ao meu ver, o período mais conturbado de Israel, porque foi cheio de altos e baixos. Israel caía debaixo da servidão do inimigo, buscava a Deus, Deus sarava a terra. Quando eles estavam bem, abandonavam a Deus, voltavam à servidão, à escassez, à miséria, ao sofrimento. Buscavam a Deus, Deus dava livramento. Quando melhorava tudo, e esse ciclo, ele continuava. Eles voltavam para o pecado, buscavam a Deus, Deus ajudava, voltava para o pecado. No tempo em que os juízes julgavam, Israel passou por muita dificuldade. E agora em Ruth capítulo 1, a Bíblia fala que houve fome na terra, em Belém de Judá. Olha só que ironia. Belém de Judá significa casa de pão. Esse lugar, essa terra, tinha uma promessa muito bonita da parte de Deus. Deus, quando tirou o povo do Egito, Deus havia dito: olha, eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel, aonde comerás o pão sem escassez. Mas houve escassez. Pastor, Deus mentiu. Deus não mentiu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pastor, o que aconteceu? Se você voltar a sua Bíblia, uma página, você vai ver Juízes, capítulo de número 21. Eu quero ler para você o versículo de número 25, que diz assim, olha, capítulo 21, versículo 25 de Juízes. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Não tinha. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Meu irmão, o coração do homem é enganoso. Cada um fazia o que achava ser reto. Não, eu acho que a vida tem que ser assim. Eu acho que eu tenho que viver desse jeito. E a Bíblia fala que nós não podemos dirigir os nossos próprios passos. Nós somos incapazes de conduzir a nossa vida, somos incapazes com todo o nosso juízo de nos conduzir prudentemente. Nós precisamos de Deus. Então eles erravam e por isso, por viver cada um do jeito que achava ser melhor, não caia nesse erro, faltou o pão. Veio a miséria financeira, veio a crise financeira sobre a nação,
sobre o povo de Deus. E Belém de Judá, casa de pão, os fornos estavam vazios, nas padarias não tinha pão para se comprar. Irmão, houve fome, houve precariedade. Não foi a primeira vez que o povo de Deus passou dificuldade diante de uma crise. Se você abrir a sua Bíblia, não precisa fazer isso. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 25. A Bíblia diz que veio uma fome tão grande que cabeça de bode e caneca cheia de esterco de pomba valia uma fortuna. E a Bíblia fala no verso 26, 27 e 28 do capítulo 6 de Reis, que o povo chegou ao cúmulo do absurdo de comer os próprios filhos. A Bíblia fala que duas mulheres fizeram um trato. Matemos nosso filho hoje, meu filho hoje, eu como ele, você também, e amanhã nós matamos o seu e comemos ele. Olha que absurdo. Isso não é um conto, isso não é uma história, isso aqui não é uma fábula. É verdade, o povo de Deus pereceu porque abandonou o Senhor. Porque andou no pecado, porque o Acabe, nessa ocasião, em 2 Reis capítulo 6, havia abandonado os preceitos de Deus. Fome. Pessoal, a crise, a miséria, a luta, a dificuldade que não consegue se superar é consequência de uma vida de pecado. Eu poderia abrir Juízes 6, estou indo para o 10º culto na sexta-feira, falando sobre Gideão. Já fizemos 9 estudos sobre Gideão. Sexta-feira que vem é o 10º. A Bíblia diz em Juízes 6, que por causa dos midianitas, versículo 6, Israel empobrecia muito, porquanto haviam abandonado ao Senhor, e o inimigo vinha como gafanhoto. Não quer viver numa vida sem vitória? Você não quer viver numa situação de escassez, de miséria, de sofrimento? Não se entregue ao pecado. A Bíblia diz em Isaías 59:2 que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Não quer vacilar na vida e perder na vida? Eu não quero. Você não quer? Então não peque. Ande segundo a direção de Deus. A fome veio sobre Belém de Judá, consequência de cada um fazer o que era bom aos seus olhos. E a fome traz desespero. A fome, quando o estômago está vazio, quando alguém se vê em necessidade, olha para filho, olha para a família, não tem o que comer, a pessoa, se ela não buscar a Deus, ela vai fazer loucura. E foi o que fez esse cidadão. Versículo de número 2, Rute capítulo 1, verso 2. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Sabe o que me chama a atenção nesse versículo 2? Em nenhum momento nós vemos Elimeleque buscando a Deus. No momento em que aperta o cinto, no momento em que a fome vem, nós não vemos Elimeleque, cujo nome significa o Senhor é Deus. Ao invés de buscar o Senhor, o Deus da vida dele, ele toma uma decisão impensada. A Bíblia diz em Provérbios 19, versículo 2, que agir sem pensar não é bom. A alma ficar sem conhecimento ou agir sem pensar não é bom. E quem se apressa com os pés, diz a Bíblia, peca. Ele não consulta a Deus. Ele olha, ele ouve uma história, ele olha para os campos de Moabe e ouve uma história. Lá o pasto está verde, lá tem pão, lá está bom, ninguém está passando necessidade. E ele logo pega os filhos, sem ponderar a consequência da sua atitude, ele pega a esposa, ele pega os filhos e ele sai de Belém de Judá, dando as costas ao lugar onde Deus havia dado a promessa. Aquele lugar não era só um lugar onde não teria o pão sem escassez. Aquele lugar era o lugar onde o pão da vida nasceria. Jesus, em João capítulo 6, ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. A minha carne é verdadeira comida. Jesus é o pão que desceu do céu. E ele nasceu em Belém de Judá. Aquele lugar tinha a promessa de Deus.
Mas no momento da crise, ele joga a palavra e a promessa de canto e vai rumo ao seu desejo para encher o estômago. E tudo que se faz fora da direção de Deus, a consequência é ruim. A Bíblia diz em Romanos, põe na tela para mim, capítulo 8, versículo 14. A Bíblia diz algo bonito para todo mundo que é de Deus. Quem é de Deus aqui? Levanta a mão e diga glória a Deus. Você é de Deus? Não tome decisão sem orar. A Bíblia diz, porque todos os que são, vem cá, veja comigo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem é filho de Deus de verdade, não toma decisão pelo que sente no coração. Esse é um erro gravíssimo. Quando veio a fome, Moabe tá bom, então vou para lá. E nem consultou a Deus. Sabe por que Davi não perdia as suas batalhas? Porque em todo tempo Davi consultava ao Senhor. Porque quem é de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Meu Deus, o que eu faço? Vou contra os filisteus? Vai, Davi! E ele foi e venceu. Os filisteus se reagruparam, tornaram a vir contra Davi. Davi tornou a orar a Deus. Vou ou não vou? Deus já tinha falado para ir. Mas olha como é bom buscar Deus. Vou ou não vou? Deus falou, não vai não, agora você vai com outra estratégia. Você vai por detrás das amoreiras. Quando você vê o vento, sentir que o vento está balançando, ouvir o barulho dos galhos das árvores, aí você entra, porque você vai surpreender o inimigo e a vitória vai ser sua. Diga graças a Deus. Consulte a Deus. Vou mudar, consulte a Deus. Está apertado. Pastor, eu estou numa luta, vou vender. Calma, consulta a Deus. Pastor, vou investir meu dinheiro nisso aqui. O Deus que nós servimos conhece o dia de amanhã. Meu Deus, isso aqui é o que o Senhor quer que eu faça? Porque o que tem de gente que investiu em coisas que foram por rala abaixo, na minha terra se investe muito em plantação, eu venho do interior de São Paulo, se investe muito em plantação de laranja, cana, algodão, mas qualquer problema ou diferença naquilo que se esperava quanto ao clima, pode pôr tudo a perder. Irmãos, escutem, o homem de Deus, a mulher de Deus, não é guiado por vista. Eu quero que vocês se lembrem, não é só o Elimeleque que errou na Bíblia, não. Lembra do Ló? Deus falou através de Abraão ao Ló, dando a ele uma opção. Ló, está tendo briga entre os nossos pastores. Se você quiser ir para cá, eu vou para lá. Se você for para o norte, eu vou para o sul. A bênção estava com Abraão, mas ele olha para as campinas do Jordão, que pareciam um jardim de Deus. Pareciam, mas não eram. O jardim de Deus. E ele vai rumo a Sodoma e Gomorra. Faz ali a sua habitação. Perde tudo. Porque tomou uma decisão sem a sábia direção de Deus, guiado pelos seus olhos, meu irmão, movido pelo que ele pensava. E o homem de Deus, ele não pode dar crédito ao seu coração, porque a Bíblia Sagrada fala que o coração do homem, em Jeremias, ele é enganoso mais do que todas as coisas, e perverso. Quanta gente toma decisão amorosa e quebra a cara porque fez sem direção de Deus. Quanta gente abre uma sociedade, não eu e você entra com tanto, eu com tanto, e o negócio não vai para frente. E aí a pessoa vai orar, Deus, será que era isso que o Senhor queria que eu fizesse? Mas não era melhor orar antes? Pastor, Deus falou comigo, eu entrei no curso errado, mas quem mandou entrar? Nós temos que orar antes. Ele toma uma decisão sem basear-se na vida espiritual, ele estava mal com Deus. Israel vinha fazendo e vivendo do jeito que achava cada um ser o melhor. Esse homem não estava bem com Deus. Embora o nome dele tivesse um significado tão bonito em relação ao Senhor, o Senhor Deus não era o Deus da vida dele. O Deus da vida dele era o estômago dele. Eu tenho fome, eu tenho necessidade, então eu vou para Moabe. Moabe, ele ignorou o que era, o que simbolizava Moabe. Moabe, desde sua concepção, foi gerado em pecado. A Bíblia diz em Gênesis 19, que quando Ló, a cidade foi tomada pelo fogo, lembra? Sodoma e Gomorra, e ele saiu correndo, e a mulher dele virou uma estátua de sal. As filhas dele, ele tinha 2 filhas virgens, elas num plano diabólico, maligno, elas pensaram e conversaram uma com a outra, vamos embebedar o nosso pai. Vamos dar ao nosso pai, nós somos mulheres virgens, vamos dar ao nosso pai uma prole, uma descendência.
Deram para o pai vinho, ele ficou embriagado. Quem se embriaga faz besteira. Cuidado ao se embriagar com tanta televisão, com tanta internet, com tanta série, com tanto WhatsApp, com tanto Facebook, com tantas coisas. No mundo virtual, você está perdendo o melhor de Deus. Outro dia eu falo sobre isso. Mas encheram ele de vinho. Ele embebedou-se e as meninas se deitaram com ele. A primeira se deitou com ele, ele não sabia que era filha dele. E ela engravidou. Depois a segunda o embebedou também e se deitou com o pai bêbado. E também engravidou. Uma gerou um filho que se chamou Amon e a outra teve um filho que se chamou Moabe, que é o pai dos moabitas. Tanto Amon como Moabe foram grandes inimigos do povo de Deus. Por exemplo, quando Israel saiu do Egito, Deus ele pede aos moradores de Moabe, porque Israel ia passar pelas terras deles, olha, deixa meu povo passar aí. Moisés fala, Deus pediu para deixar o povo passar. Não, não vai passar aqui não. Fizeram frente ao povo de Deus, foram malditos. Quando Balaão precisou derrubar o povo de Deus, contratando, lembra? Balaque contratou Balaão, a Bíblia fala que usaram as moabitas, que tinham hábitos profanos, tinham a intimidade por vias que não se faz. Seduziram homens de Deus, os quais caíram no pecado. Meu irmão, presta atenção. Moabe era um tropeço na vida do povo de Deus. Moabe não diz respeito a um lugar, a uma localização geográfica só. Mas há um estado de espírito aonde o ser humano, o homem de Deus, por uma tolice, por falta de oração, toma a decisão de viver fora da casa de pão, da presença de Jesus. E deu errado. Nós vamos ver o que aconteceu aqui, por favor. Vamos continuar lendo. A Bíblia diz que ele foi para Moabe, levou sua família para lá. E Moabe cobrou um preço, pessoal, muito caro. Custou muito caro. Decisões e momentos de crise precisam ser oradas. Escuta o que eu estou dizendo. Está apertado? Está em dificuldade? Ore antes de tomar uma decisão. Está se vendo desconfortável? Busque a Deus. Porque a Bíblia fala que quem busca acha, quem procura encontra, quem bate a porta se abre. Clama a mim, Deus fala, eu responder-te-ei, eu vou te ouvir e vou te responder. Clama a Deus, Deus responde. Vamos continuar, versículo 3, Rute capítulo 1, verso 3. A Bíblia diz assim, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Rute. E ficaram ali quase 10 anos. Deixa eu fazer uma breve pausa. Elimeleque saiu de Belém de Judá por causa da fome, para vencer a fome, para não morrer de fome, mas perdeu a vida em Moabe. Não adianta sair do lugar onde Deus te deu uma promessa, uma palavra. Pastor, eu vou sair da igreja. É um grave erro. Pastor, eu não preciso mais da igreja. Essa pandemia tem levantado um povo que já tinha alguns indícios de surgimento antes da pandemia, chamado grupo dos desigrejados. Eu não vou na igreja. Pastor, eu sirvo a Deus em casa. Eu tenho uma irmã na igreja que eu estou doido para achar ela na curva. Sabe o que entendeu ou não? Estou doido para falar com ela pessoalmente. Mas eu não consigo, ela não vem na igreja. Inclusive em programas que eu faço na rede TV e tal, no Facebook, ela põe assim, pastor, e para buscar Deus precisa só buscar na igreja? Não. Eu posso buscar Deus em casa, eu posso buscar Deus até plantando bananeira, verdade ou mentira? Eu posso buscar Deus no banheiro, eu posso buscar Deus dirigindo meu carro, eu posso buscar Deus em qualquer lugar. Mas a Bíblia diz em Hebreus 10, não deixeis a vossa congregação, a sua igreja. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 9, se possível, põe na tela para mim. Isso aqui é um texto para mim que serve de uma base muito forte para eu continuar cultuando a Deus na igreja, buscando a Deus na igreja. 2 Crônicas 20, versículo 9. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós estamos vivendo quase tudo isso aqui. Peste, fome, pessoal, tem gente passando necessidade. Nós nunca vimos tanta gente pedindo ajuda, de modo que nós não conseguimos, às vezes, dar conta de distribuir cesta básica. A gente não aguenta, não consegue. É gente passando necessidade. E se isso vier, o povo de Deus falando, nós nos apresentaremos diante desta casa
e diante de ti, diante de Deus, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás, e o quê? Nos livrarás. Presta atenção, cuidado, não saia da igreja. Nesse tempo de crise, não saia da casa de pão. Você que está assistindo, nós entendemos, tem gente que é do grupo de risco, tem gente que a família implica, tem gente que não consegue, a família nem deixa. Eu tenho gente assim dentro da igreja. Pastor, meus filhos não deixam eu sair de casa. Mas você tem, poxa, pastor, eu sou de idade e não consigo ir. A Bíblia diz que quando você é jovem, você se cinge e vai aonde quer. Chega um tempo em que você vai ser cingido e te levarão aonde você não quer. Isso tem um significado espiritual muito forte. Um dia eu quero falar sobre isso com os pastores. Mas a pessoa de idade dá até para entender, pessoal. Pessoa que a família não deixa, mas o resto não. Nós temos culto, por exemplo, no estacionamento. Nós temos culto na rua. Nós fazemos culto em praça pública, aonde se adora a Deus de dentro do carro. As igrejas nossas, com espaçamento, com álcool gel, com distanciamento, os pastores aumentando o culto, as igrejas que precisam. Não tem porquê, é uma escolha tola. Pastor, o senhor está me chamando de tolo? Sim. Você que está tomando essa decisão não se difere em nada do Elimeleque. Elimeleque, ele sai do lugar onde Deus falou que daria o pão sem escassez porque veio a crise. Só que a crise veio não por culpa de Deus, mas pelo pecado, porque cada um fazia conforme o seu coração achava ser o correto. E aí veio a maldição, e ele foi para lá. Vamos ler, versículo 3. E morreu Elimeleque, fugindo da fome, ele provou da morte no lugar onde supostamente ele estaria protegido e teria respaldo, teria comida, teria pão. Meu irmão, não seja guiado pela sua vista. Provérbios, ou melhor, é Provérbios mesmo, eu até marquei 14, 12. A Bíblia diz, há caminho que ao homem parece direito. Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Olha o versículo 13, até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria vai ser tristeza, vai ser lágrima. Há caminhos que parecem bons aos teus olhos, mas você não sabe do dia de amanhã. Tem atitude que você diz é o correto a se tomar, mas não se toma direção, decisão, posição, não se assume uma posição. Homem de Deus, mulher de Deus, não deve assumir uma posição sem antes consultar ao Senhor. Romanos 8, 14. O homem de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Então ele vai e lá ele perde a vida. Mas não foi só isso. Continuando, Moabe cobra um preço caro. Vamos lá, versículo 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas. Os filhos foram lá e casaram com mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quanto tempo, pessoal? Um abismo chama outro, né? O pai toma uma decisão errada. Você, pai de família, você tem que vigiar. Você tem que buscar a Deus. Sua família depende das suas ações. Ele toma uma decisão precipitada, impensada, sem oração, e coloca a família em Moabe. Lá onde ele foi correr para não morrer de fome, ele perde a vida, porque Moabe é lugar de morte, simboliza lugar de pecado, e o salário do pecado é a morte. Em sua concepção, nós vimos que Moabe era pecaminoso. Nasceu de um incesto, de uma relação com pai e filha. Ali tinha morte, e lá ele encontrou a morte. E os filhos casaram-se com mulheres moabitas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, só citando. Não vos prendais a um jugo desigual. Não entra numa sociedade com quem não serve a Deus. E o casamento é uma sociedade. Você que está para abrir um negócio, pastor, eu vou abrir um negócio, eu e o fulano é de Deus. Então, pastor, vai dar errado. Pastor, ele não tem os princípios de Deus. Deus não tem compromisso com ele. Deus tem compromisso com quem está ligado à palavra. Não entre em nenhum tipo de jugo, de sociedade desigual. Porque qual comunhão tem a luz e as trevas? Qual comunhão tem Deus e o diabo? Não tem nenhuma. Vai dar errado.
Eles se casam com mulheres moabitas e vivem ali quase 10 anos. E o casamento deles não deram em nada, porque não teve frutos, não vieram filhos, houve esterilidade. A Bíblia diz no verso 5, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e de quem mais? E do seu marido. Presta atenção. Não vá para Moabe. Quando você estiver diante de um aperto, de uma crise, de uma dificuldade, quando o seu casamento parece que está meio que inflamado, sabe? Não tome uma decisão precipitada. Quando você se sentir lesado no teu trabalho, eu vou pedir a conta. Não faça isso, calma. Vai orar a Deus. Pastor, eu não aguento mais. A expressão, né? Estou de saco cheio. Não tome decisões precipitadas. Porque provavelmente a chance é muito grande, você vai cometer um erro. A probabilidade de você errar é maior do que você acertar. Você precisa da direção de Deus. Foram para Moabe, morreu Elimeleque. Depois casaram-se os filhos, mas também morreram os filhos. E ficou assim Noemi. O nome Noemi no hebraico significa feliz. Olha o contraste, olha a diferença. Olha para você ver como uma ironia também. A mulher que tinha um nome que significava feliz, ficou viúva. Em Moabe, ela provou da viuvez. Em Moabe, ela ficou sem os filhos. Em Moabe, ela tinha pão, mas não tinha felicidade. Em Moabe, ela arrebentou a vida dela, foi arrebentada a família, porque Moabe foi uma decisão que não veio do coração de Deus. Tome cuidado com as suas decisões. Ore antes de assumir um partido, antes de se posicionar, antes de pedir a conta. Não deixe o leite derramar para depois você, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu acertei? Será que era para eu abrir esse negócio? Será que era para eu fechar? Será que eu deveria ter vendido mesmo? Será que eu deveria ter comprado? Será que esse carro foi na hora certa? Será que eu vendi a casa na hora errada? Quem age sem buscar a Deus fica com dúvida. E aonde tem dúvida não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que é feito sem fé é pecado. Quando alguém diz, pastor, eu quero fazer a obra, eu pergunto, eu tenho esse hábito, qual é a palavra que Deus te deu? Não, é porque eu acho que, não, achar não, vai buscar Deus, Deus tem que falar com você. Todas as nossas atitudes devem ser fundamentadas sobre um alicerce firme, um alicerce que não vai cair diante da tempestade. E o homem que edifica a sua vida sobre a rocha, a Bíblia diz que vem o vento forte e essa casa não cai. Vem a tempestade e essa casa não desmorona, porque a sua base está na rocha. E a Bíblia diz que a rocha é Cristo. É a pedra angular que os edificadores rejeitaram. Toda decisão tem que estar baseada, fundamentada, alicerçada numa palavra. Elimeleque não tinha, porque ele nem orou. Porque se ele orasse, clama a mim e eu responder-te-ei. Deus teria respondido. No versículo 6, nós vimos que morreu Elimeleque, morreu Malom, morreu Quilion. Esse povo que saiu do lugar que nunca deveriam ter saído dali, provaram de um sofrimento tão grande. E a única que sobrou, cujo nome era Noemi, significava feliz, tornou-se uma angustiada, uma amargurada. Se você pegar depois do verso 20 em diante para ler, você vai ver que quando ela volta, ela diz, olha, não me chamem Noemi, me chamem de Mara. O Todo-Poderoso me afligiu. Que loucura! Deus mandou sair de lá, pessoal, de Belém de Judá? Então Deus não tinha culpa. Nós temos o péssimo hábito de procurar um culpado do nosso sofrimento. Todo irresponsável procura culpar alguém pelas suas infelicidades, pelas suas frustrações. Mas o maior culpado dos seus problemas, diga comigo para quem está do seu lado, fala, os seus problemas é você mesmo quem cria. É a sua decisão errada. Olha para mim, você é o maior culpado das dificuldades. Começa a tomar decisão dirigida por Deus. Mas no versículo 6, pessoal, deixa eu ler para você, versículo 6 diz assim, então, depois de tanta morte e perdição,
se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe o quê? Suprindo a necessidade. Presta atenção. Deus havia visitado o seu povo, dando pão que estava escasso. A Bíblia diz em Filipenses 4,19, tem como pôr na tela aí, servos de Deus, por favor. A Bíblia fala que Deus, com a sua glória, com o seu poder, com a sua grandeza, Ele vai suprir as nossas necessidades. Está escrito, o meu Deus, segundo as suas riquezas, Deus é rico, é poderoso, dono do ouro, da prata, não há dificuldade, não há escassez de recurso. Deus é poderoso para fazer o milagre que você precisa. E a Bíblia fala, Ele com as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Preste atenção. Ele supre as suas necessidades por meio de Cristo. Você precisa se ligar em Cristo. A palavra, a Bíblia diz que Jesus é o verbo, Ele era o verbo, se fez carne, esteve entre nós e ascendeu aos céus. Jesus é a palavra. Pastor, eu preciso de um milagre aqui, de uma cura, de uma bênção aqui na minha vida amorosa. Preciso que Deus venha suprir minha necessidade financeira. O negócio está ruim, está curto, pastor. O que eu faço? Você precisa buscar a Deus, unir-se a Jesus Cristo, o Salvador, além de ter a sua alma salva, porque a vida aqui vai acabar, porque um dia Jesus virá nos buscar. Além de você ter a entrada no céu, na Nova Jerusalém, aqui nessa terra, você verá Deus suprindo as suas necessidades. Ela ouviu rumores que lá em Belém de Judá, Deus havia visitado o seu povo. Deus sempre visita o seu povo. Deus, Ele não deixa desamparados que nele esperam. O Senhor não deixa ao léu, ao vento, aqueles que põem nele a sua confiança. Ela ouve, Deus visitou o povo e deu pão. Lá em Belém de Judá está uma bênção. E aí a Bíblia fala que ela decide voltar para Belém de Judá. E quando ela volta a Belém de Judá, ela percebe que aquele povo não estava mais em necessidade. O único que perdeu mesmo, que sofreu de verdade, foi ela e a família dela, que foi toda destruída e só ela restou. Não coloque a sua família em risco saindo do lugar que Deus te chamou. Não saia da casa de pão, do lugar onde você recebe o alimento espiritual. O pão vivo que desceu do céu é Jesus, não é o maná. Em João capítulo 6, o povo queria pão multiplicado. Jesus falou, hoje não vou fazer. Vocês só me buscam por causa disso. E eles disseram, mas Moisés deu pão para os nossos antepassados. Jesus falou, não. Quem dá pão para vocês é o meu Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão, a verdadeira comida. Eu sou. Vocês precisam receber de mim. Vocês precisam aprender de mim. Meu irmão, se ligue em Deus. Tenha uma comunhão, fechada, maciça com Cristo. Todas as suas necessidades serão supridas. Para terminar, eu quero ler Isaías. Por favor, abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 49. Essa palavra é de Jesus para a sua vida. Você que está numa dificuldade. Pastor, será que Deus não me vê? Pastor, será que Deus não sabe que eu estou vivendo isso? Deus sabe. Olha o que diz a Bíblia, Isaías 49, verso 15 e 16. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Pode uma mãe se esquecer do filho? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Olha que coisa linda. Versículo 16, a Bíblia diz assim, eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Olha que coisa bonita. E os teus muros estão continuamente diante de mim. Diga graças a Deus. Deus nunca se esqueceu do povo dele. Deus nunca desamparou aquele que põe nele a sua confiança. Quando lá em Moabe, com a vida e a família destruída, a Bíblia diz que ela ouviu que Deus tinha visitado o seu povo dando pão. Meu irmão, Deus nunca esquece do povo dele. Apenas certifique-se e preocupe-se em ser povo de Deus, em ser casa de Deus.
porque então o Senhor suprirá com a sua glória, com a sua riqueza, todas as suas necessidades. Quem crê, diga glória a Deus. Deus tem o seu nome gravado na palma da mão dele. Não tem como se esquecer. Alguém já fez a mão de agenda? Quem já escreveu na mão para não esquecer alguma coisa? Você já tinha até esquecido. Quando olha ali, olha lá, tem que resolver isso. Não é assim? O Senhor tem o teu nome gravado na mão dele. Ele vai suprir a sua necessidade. Apenas passe a tomar decisões orando, pedindo de Deus direcionamento. Não saia sem pensar da casa de pão. E se você saiu, você que está assistindo, volte para Belém de Judá, porque é na casa de pão que o Senhor visita o seu povo. É em Belém de Judá que Deus dá o sustento àqueles que nele esperam. Vamos aplaudir Jesus bem bonito? Glória a Deus. Que mensagem forte, que mensagem de Deus. Olha, essa palavra foi ministrada aqui no altar da nossa sede, no dia 1º agora de maio, né? O dia do trabalhador. Em tempos de crise, não erre. Você precisa buscar a Deus e Ele te dará a santa e sábia direção e lhe conduzirá aos pastos verdejantes. Eu sou o pastor Eduardo Santos, trabalho ao lado do nosso missionário R.R. Soares, um dos maiores pregadores do mundo. E a igreja aqui em Brasília, nós oramos na mesma fé que o nosso missionário, usando o poder do nome de Jesus Cristo, aonde muitos milagres acontecem aqui. Veja o milagre agora do irmão Cláudio, que não conseguia andar, não estava conseguindo caminhar sem mancar, mas com a bênção de Deus, tudo se tornou perfeito para a glória de Deus. Veja aí. O que o senhor estava sentindo? Olha, do nada uma dor nesse lado do quadril. Eu levantei de manhã e fui levantando e a coisa não conseguia me firmar de jeito nenhum. Olha que coisa. Fiz uma oração expulsando isso, mas mesmo assim a coisa continuava persistindo. Eu entrei aqui me esforçando para não mancar, né? Para não mancar. Mas graças a Deus, agora estou bem, já estou pisando forte, firme, não estou mais sentindo nada. Saiu tudo? Saiu total. O senhor quando andava estava mancando um pouco? Eu estava me esforçando para não mancar dessa perna direita, né? Eu quero fazer um teste. O senhor consegue andar sem mancar agora? Sim, sim. Estava mancando como, mais ou menos? Explica aí para mim. Estava assim. E agora? Anda aí. Olha aí, não está doendo não? Vamos aplaudir Jesus bem forte. Deus abençoe, irmão Cláudio. Igreja da Graça em Brasília. Só falta você. Olha aí que maravilha, como Deus é lindo. O irmão foi abençoado porque creu em Deus. Na hora da oração, milagre aconteceu. Vem estar conosco na nossa sede distrital, bem no coração do plano piloto, ao lado do Shopping Conjunto Nacional. Tome nota do endereço, você aqui de Brasília vai entender muito bem. SCN, quadra 1, bloco B, lojas 3 e 6, bem no início da Asa Norte, entre o Shopping Conjunto Nacional e o Hospital Agarran. Você que diz, pastor, eu estou longe daí, eu sou do Rio, São Paulo, Minas, Bahia, Paraná, Pernambuco, qualquer lugar onde você estiver, procure a Igreja Internacional da Graça de Deus mais próxima de você. Nós vamos agora para um momento muito especial, que é o momento em que mostra um pouco das missões que Deus tem usado muito o nosso missionário. É momento do patrocinador. A Europa foi um celeiro de grandes homens de Deus. E hoje este continente é impactado pela pregação maciça e eficaz, como a que temos realizado. A paz do Senhor Deus, Dr. Soares. Escrevo da Geórgia e me chamo Lana Fietniestza. Preciso lhe contar que sofri por 15 anos de insônia crônica. Às vezes, ficava 10 dias sem conseguir dormir. Era horrível, missionário. Eu pensei que iria morrer. Mas após assistir às suas pregações, me recuperei e estou totalmente curada por Jesus. Glória ao eterno Deus. Dr. Soares, que maravilha poder testemunhar os feitos do Senhor Deus Poderoso. Me chamo Molnara Ildico e sou romena. Eu estava muito gripada e bem abatida. Tenho o costume de assistir ao programa Fala Amigo todos os dias e, graças a Deus, usei a fé contra este vírus e todo o mal foi embora. Fui curada da gripe instantaneamente. Em nome de Jesus, amém.
Há um deslumbramento em nós pelos feitos do Senhor e queremos sempre fazer a vontade do Pai que nos chamou. Eu acho que é um ministério assim, dado por Deus, né? Ajuda a evangelizar as pessoas, assim como a gente um dia foi evangelizado, não só aqui no Brasil, mas como, bem dizer, o mundo todo está sendo evangelizado. Sem contar as bênçãos que a gente recebe particularmente. E cada vez que eu vejo o missionário falando, eu vou para tal lugar ser assim, eu tô saindo fora do Brasil também junto com o missionário. Para mim, eu tô ali. Eu fico na frente da televisão, sabe, dando glória a Deus e como que se eu estivesse ali junto. Nós, através do patrocínio, nós também somos o ID. Por todo o mundo espalhamos as palavras de Cristo e Ele tem nos usado grandemente para saciar a sede desta terra seca e cansada. Obrigado, Senhor. Seremos eternamente gratos por isso. Olha aí que lindo o que o nosso Deus tem feito em 191 nações. Nós temos visto o poder de Deus operando de maneira muito especial. E você pode ser usado para participar dessa obra e ganhar almas para Jesus, tornando-se um patrocinador. Patrocinador não é quem paga a bênção, um lugarzinho no céu, não tem nada disso não. É quem faz a obra de Deus e ajuda com uma quantia mensal para que a palavra seja pregada. Você que quer se tornar um patrocinador, sente o chamado de Deus. Se Deus não te chama, nós não queremos que você faça. Mas se Deus te chama, faça parte desta obra. Entre em contato agora pelo WhatsApp 21, eu falo de Brasília, mas a nossa central no Rio de Janeiro, 21968581951. Esse é o WhatsApp da central do patrocinador. Você também pode fazer a sua inscrição pelo site ongrace.com/patrocinador. ongrace.com/patrocinador. Ou agora mesmo fazer uma doação para qualquer uma dessas agências e contas desses bancos que aparecem aqui neste vídeo. Agência do Bradesco, agência 3378, o dígito 2. E a conta corrente 29.315-meia dúzia. Banco do Brasil, mudam-se os números. Agência 0472, dígito 3. E a conta corrente 62120-0. Além da Caixa Econômica Federal, do Itaú, tem o Pix. O Pix é muito fácil, não tem custo nenhum. Todo mundo tem usado, veio para nos ajudar no dia a dia e também te ajudar a ajudar a obra de Deus, a abençoar a obra de Deus. O código do Pix da igreja, missões@iigd.com.br. E ao fazer a sua doação, envie o comprovante para o meu WhatsApp. Meu WhatsApp é 8206-3469. 619-8206-3469. Eu vou fazer uma oração e contabilizar a tua oferta aqui na obra de Deus. Que Deus te abençoe em o nome de Cristo. Olha aí, recado dado, que bênção de Deus que é o patrocinador. Seja você também em nome de Cristo, deixa Deus te usar. E falando em Deus usar, chegou a hora em que eu quero orar pela sua vida e milagres acontecerão. É momento de falar com Deus, é momento de oração. É momento de falar com Deus. É momento de oração. Soberano e eterno Deus, Criador do céu e da terra, em Tua presença eu coloco a minha vida neste momento para abençoar essa pessoa que está acompanhando a programação. Meu Deus, alguém com vírus, com a bactéria, alguém com Covid, alguém, meu Deus, acometido por um câncer, uma dor, meu Deus, que aflige, que persegue. Pai, seja qual for o mal, eu levanto a minha voz agora e eu digo a toda obra contrária: demônio, solta essa pessoa agora, tira a mão dessa vida em nome de Jesus. Essa pessoa não lhe pertence, essa vida pertence a Jesus Cristo. Todo mal,
toda dor na perna, dor no ciático, essa pessoa que tem uma hérnia de disco, demônio que tem colocado a depressão, o pânico, o medo, vai embora agora. Toda ação maligna, em o nome de Jesus, retroceda, eu anulo a tua operação e ordeno, fora, vá embora, em o nome de Jesus. E você que crê, levante as suas mãos, levante a água para os céus. Pai, derrama a tua unção e o teu poder sobre essa água. Eu creio, meu Deus, que essa vida será abençoada e impactada no teu poder ao tomar da água que agora eu consagro em o nome de Jesus. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Beba da água, está consagrada ao Deus vivo em o nome de Jesus. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor. Oh, glória a Deus, eu tenho a certeza da sua bênção, do seu milagre. Jesus te tocou agora, meu amigo. Tome posse, minha irmã, da sua bênção, da sua vitória em o nome de Jesus. Eu sou o pastor Eduardo Santos, aqui de Brasília. O meu WhatsApp é 619-8206-3469. Eu vou ficando por aqui porque o nosso tempo tem ido embora, está acabando, mas você pode me seguir nas redes sociais. Estão aqui embaixo, pastor Eduardo Santos, no Facebook, no Instagram e também no meu canal, ali no YouTube. Todas as reuniões aqui da noite, na semana e o domingo, 9h30 da manhã, são transmitidos ao vivo, direto do altar da nossa sede distrital, aonde Deus tem falado poderosamente. Você é meu convidado especial, vem estar conosco na nossa igreja e você de longe acompanha o nosso trabalho, porque nós estamos na mesma fé que o nosso missionário R.R. Soares. Deus te abençoe, Deus te ilumine e que a vitória de Deus seja grande e notória na sua vida. Um abraço do pastor Eduardo, até a próxima. Fique com Cristo. Seja feita a tua vontade, Senhor. Estabelece sobre nós o teu domínio. Se você vive afastado dos caminhos do Senhor e viu que esta não é a solução para os seus problemas, e em seu coração só há tristeza, angústia, sofrimento, Deus está pedindo para você: volte. Volte para a casa do Pai e venha repousar nos braços de quem te ama de verdade, de quem te conhece e quer ver sua felicidade. Volte, o Senhor nosso Deus está esperando por você. Minha esperança está em Deus. Há um bom futuro para mim. Domingo dos Filhos de Deus. Às 7, 9h30 e 18h. Setor Comercial Norte, Quadra 1, Bloco B, Lojas 3 e 6, Asa Norte, próximo ao Conjunto Nacional. Igreja Internacional da Graça de Deus em Brasília. A porta que Deus abriu para transformar sua vida. Da rodoviária do Plano Piloto, você vai ver à esquerda o prédio do CONIC e ao lado o Conjunto Nacional. À direita do Conjunto Nacional fica a Igreja da Graça, Setor Comercial Norte, Quadra 1, Bloco B, Lojas 3 e 6, na Asa Norte. Até o firme fundamento de tudo que se espera e não se vê.
porque a fé é o instrumento e por ela Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não viram e nele crerão. Esses serão abençoados, valentes que na fé prevalecerão. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe usar. Nosso Deus fará. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. A fé é o firme fundamento de tudo que se espera e não se vê. Porque a fé é um instrumento e por ela Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não viram e nele crerão. Esses serão abençoados, valentes que na fé prevalecerão. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe usar. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe usar. Nosso Deus fará. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Nosso Deus fará.